A primeira imagem que aparece em Rivais, novo filme do diretor italiano Luca Guadagnino, é simplesmente perfeita. Ela já entrega de cara a essência dessa história sobre um trio de tenistas obcecados não só com esse esporte, mas com a competitividade que ele produz entre eles. E essa imagem é um plano muito simples que enquadra a rede e as linhas de uma quadra de tênis formando um X, seguido imediatamente de planos fechados do rosto de cada um dos três atores principais, entregando o confronto muito intenso entre eles que vai nortear o filme todo. A imagem fala tanto que talvez nem fosse preciso colocar o título do filme logo em seguida. Só que isso é muito mais do que só um floreio estético, né? Esse começo já adianta que o Luca Guadagnino vai se entregar completamente a um formalismo delicioso de assistir. Ele vai construir a narrativa desse filme com bastante tesão, sem se preocupar se as suas decisões criativas estão chamando atenção demais. Elas chamam mesmo, e isso é maravilhoso porque tem tudo a ver com um filme sobre paixão, sobre obsessões, sobre traições, né? Reviravoltas dramáticas, atitudes passionais. É até interessante o quanto a gente gosta de assistir filmes sobre personagens obcecados com algo, né? Mesmo que essa obsessão venha com muitos efeitos colaterais. Aliás, talvez justamente por ela vir com efeitos colaterais. Nesse sentido, filmes assim permitem que a gente deixe de lado aquela vidinha padrão estável e viva intensamente as glórias e os traumas de quem não só reconhece o seu propósito na vida, mas se entrega a ele sem ficar pesando muito as consequências. E se isso já é muito frequente em cinebiografias, afinal, o cinema procura registrar vidas que se destacam de algum modo, né? E a obsessão é um dos caminhos para esse destaque. Mas eu acho que filmes ficcionais sobre essa temática são capazes de se libertar ainda mais, já que não precisam ser fiéis a um registro histórico, né, e podem simplesmente brincar com as idas e vindas de pessoas assim, tanto na parte do roteiro quanto na construção narrativa. É o caso de Whiplash, por exemplo, que me pareceu semelhante a esse Rivais, no sentido de ambos os filmes enxergarem que os objetos de obsessão dos personagens, seja a música no filme do Damien Chazelle e o esporte no filme do Luca Guadagnino, enfim, essas duas paixões retratadas nos filmes são ferramentas de construção de personagem em cenas que se comunicam não verbalmente e trazem diálogos que não precisam de palavras, mas que existem através dessa linguagem intrinsecamente audiovisual. E eu sempre acho muito poderoso, né, quando um filme se comunica sem palavras. Essa comunicação acaba sempre vindo carregada de emoções, de sentimentos, né, de uma relação de engajamento mais sensorial entre a gente e a narrativa. Você sente o filme mesmo antes de pensar nele racionalmente, textualmente, né. Parece que eu tô viajando bastante aqui, mas é que eu realmente achei esse formalismo do filme tão magnético que eu realmente fiquei super concentrado no que eu tava vendo, como se eu estivesse mesmo sentado na arquibancada e simplesmente não conseguisse tirar os olhos da bola. Mas, dito isso, vamos dar uma olhada em como o filme se diverte com todo esse conjunto de escolhas criativas, com a sua unidade estilística. Por exemplo, em termos de roteiro, Rivais conta sua história através de uma estrutura não linear que simula muito bem uma partida de tênis, né? Sendo que a gente vai constantemente quicando entre duas linhas temporais, presente e passado, com uma velocidade cada vez mais intensa. O Guadagnino até explicita essa ideia num momento específico, né? Colocando a câmera no ponto de vista da bola, fazendo a imagem ricochetear de um lado para o outro, né? Por conta dessas raquetadas violentas. Só que esse momento tá ali simplesmente exteriorizando literalmente aquilo que o filme já vinha fazendo temporalmente através da montagem não linear. Olhando de forma geral, é bem interessante como essa estrutura constrói uma narrativa fluida e dinâmica que está constantemente ressignificando o contexto do evento mais importante da história, que é essa partida crucial entre o Patrick Zweig, personagem do Josh O'Connor, e o Art Donaldson, personagem do Mike Feist, num duelo épico totalmente conectado à relação deles com a Tashi Duncan, um personagem da Zendaya. E que elenco, né? Os três atores têm uma química enorme e essa química existe em qualquer combinação desses personagens nas cenas. Tipo, ela existe entre a Zendaya e o Josh, entre o Josh e o Mike, entre o Mike e a Zendaya ou entre os três juntos ao mesmo tempo. Eu preciso falar um pouco especificamente da Zendaya, né? Porque eu realmente acho que esse é um filme marcante para a carreira dela. Eu sinto que esse filme consolida o estrelato da Zendaya, que obviamente ela já tinha alcançado antes, né? Com Euphoria, com Homem-Aranha, com Duna, mas aqui dá para sentir o quanto o filme se engrandece com o peso do nome dela e da presença de cena que ela traz. É até meio difícil descrever o que seria especificamente essa contribuição da Zendaya, que vai além de ela simplesmente atuar bem no filme, mas dá para sentir um certo star power transformando o que seria um ótimo projeto alternativo num filme grande
conduzido de forma confiante por uma das atrizes mais marcantes do momento. Até existe uma ceninha que, na minha opinião, brinca com essa consciência do tamanho da Zendaya, né? Quando a filha dela entra no quarto dizendo que quer assistir algum filme do Aranhaverso, e pelo menos na sessão onde eu assisti, o cinema todo reagiu bem a essa menção de algo que fez parte da carreira dela, no caso o Homem-Aranha, a franquia Homem-Aranha, né? E pra mim esse detalhe é uma pequena piscadinha que o filme dá, mostrando que ele também entende essa relação que existe entre a estrela e o seu público. O que não significa que os dois outros atores também não estejam fantásticos, né? Na verdade, o filme também pertence muito a eles. O Josh O'Connor, que interpretou o Príncipe Charles em The Crown, tem a chance de fazer um personagem bem diferente aqui, mas talvez igualmente tóxico, embora de um jeito bem mais descontraído, né, bem mais divertido. Ele tá no fundo do poço, mas a sua resposta a isso não é a humildade, a aceitação, mas sim a arrogância, né, a falta de escrúpulos ou mesmo o tesão em jogar melhor e finalmente vencer. E o Mike Faist, que fez o melhor amigo do protagonista na refilmagem de Amor Sublime Amor, dirigida pelo Spielberg, traz uma boa dose de insegurança e vulnerabilidade num cara que se tornou super bem sucedido e famoso, mas que já se sentiu mais empolgado com o que ele faz, e que parece agora estar sendo esmagado pela pressão de uma carreira que significa muito mais para sua esposa do que para ele mesmo. No caso, a Tashi, personagem da Zendaya, que é também sua treinadora. Por sua vez, a Tashi é completamente obcecada com esse esporte que ela apresenta como sendo a definição suprema da sua identidade, né? Mas que ela tenta revestir de uma importância e um propósito que fazem muito mais mal do que ela admite, né? E com isso ela também se envolve nesse jogo de competitividades, seja alimentando a rixa entre o Art e o Patrick, ou sofrendo as consequências dessa rivalidade que não se resolve. Aliás, mais um detalhe formal importante, né? O Guadagnino tá sempre procurando enquadrar a Zendaya bem ali no meio do plano, e os dois tenistas, um de cada lado da imagem, e assim a sua silhueta vertical vai se tornando mesmo esse muro entre os dois caras, ou melhor, essa rede que separa os dois lados da quadra. Bom, com tudo isso, os personagens se envolvem num turbilhão quase novelesco de reviravoltas e traições que vão sendo transmitidas pra gente pecinha por pecinha, nessa estrutura não linear que funciona através dessa base no tempo presente, que é o jogo decisivo entre os dois rivais, e que vai sendo entrecortada pelas cenas do passado, né, que explicam, desenvolvem e reconfiguram as dinâmicas do presente. Nesse sentido, eu vou até puxar uma referência meio nada a ver, mas que eu acho que tem a ver, e eu já aviso que se você não me segue há tanto tempo, eu vou falar de um filme que eu acho maravilhoso, mas que muita gente acha ruim. Em Madame T... Não, brincadeira, a referência não é Madame T, relaxa. Em Speed Racer das irmãs Wachowski, uma das minhas cenas favoritas é justamente a primeira corrida, que apresenta de forma totalmente fluida todos os conflitos entre os personagens enquanto a ação está acontecendo. Os carros vão seguindo seu trajeto, vão fazendo suas curvas, e o roteiro costura tudo isso com flashbacks dinâmicos que não só explicam as motivações dos vários participantes da corrida, mas principalmente deixam claro o estado emocional do protagonista. E isso é feito de um jeito totalmente orgânico, com um uso muito preciso da trilha sonora e da montagem também para costurar esse vai e vem de cenas. Vale dizer, um dos meus vídeos antigos mais assistidos no canal fala bastante sobre esse filme, inclusive, né? Então se você quiser assistir, tá aqui em cima ou na descrição do vídeo. Mas o resultado disso é uma mistura tão natural entre ação e drama, entre a plasticidade que o esporte traz e a base emocional do desenvolvimento dos personagens, que pra mim a cena toda se torna algo a mais, né? Ela vira essa montanha-russa de emoções e estímulos estéticos que existe de um jeito totalmente indissociável. Rivais faz exatamente a mesma coisa, só que faz isso ao longo do filme inteiro, ao invés de só numa única cena. Durante cada minuto das suas 2 horas e 11 de duração, o filme vai construindo esse jogo dinâmico de emoções de um jeito que realmente parece uma coisa só. Isso, inclusive, é amplificado quando as raquetadas vão se tornando mais intensas, ou seja, quando o bate-bola entre presente e passado acontece de forma cada vez mais rápida, mais pro final da história. Para falar nisso, então, vamos entrar nos spoilers e aí fica a dica, né? Se você não assistiu Rivais, assiste lá e depois volta pra cá. Enquanto isso, se você quiser ganhar 10% de desconto em qualquer curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, é só usar o cupom GUSTAVO10, que é válido até o dia 30 de maio de 2024. Você vai poder estudar coisas muito legais e de quebra também me ajudar aqui no canal. Numa das primeiras cenas que acontece no passado, a gente vê o Patrick e o Art conhecendo a Tashi e ficando os dois,
apaixonados por ela. Nesse momento ela até fala que tênis não é sobre acertar uma bola com uma raquete, mas sobre relacionamentos, sobre uma conexão especial que acontece entre os jogadores e que eleva a coisa toda para algo muito maior. Por mais viajado que isso possa parecer, esse tipo de relação especial era exatamente o que o Patrick e o Art tinham um com o outro, né? Eles eram super amigos, talvez até mais do que isso, né? Eles tinham uma conexão muito próxima que o filme nunca se preocupa em definir ou rotular, e nem deveria. Mas quando eles conhecem a Tashi, ela se torna esse elemento que vai transformar a relação deles de um jeito ou de outro, né? Ela até menciona várias vezes que não gostaria de ser uma destruidora de lares, mas esse é um papel que ela acaba desempenhando mesmo assim. E eu não tô aqui para dizer se isso foi intencional ou não, qual dos personagens seria o vilão da história. Na verdade, os três acabam sofrendo suas tragédias particulares, né? E eu não acho que o catalisador dessas tragédias seria algum deles unicamente, né? Mas sim o próprio tênis ou a relação que eles têm com esse esporte, seja pela competitividade, pela necessidade ou pelo desinteresse. Dito isso, uma das melhores cenas do filme, que serve como chave para decodificar essas relações, acontece no quarto dos meninos lá no passado, né? Quando a Tashi vai para lá de noite para conhecer eles melhor. Rola todo um papinho sobre despertar sexual que é muito bem roteirizado, muito bem atuado e por isso se torna tão divertido de assistir. Mas não demora muito para os dois começarem a beijar a Tashi e de novo a gente tem essa dinâmica de jogo de tênis ditando o ritmo da cena. Ela beija primeiro um deles de um lado, depois o outro e depois volta, né? Até que os três engatam ali um beijo em conjunto, mas a Tashi lentamente começa a se remover da equação e simplesmente assiste por alguns segundos o Art e o Patrick se beijando sozinhos. Vale reparar na trilha sonora dessa cena, especificamente no quanto a mixagem aumenta o volume das batidas eletrônicas do Trent Reznor e do Atticus Ross, que costumam trabalhar bastante com o David Fincher, vale dizer, para daí depois abaixar o volume subitamente quando a coisa esfria, né? E ao longo do filme todo, a mixagem vai usar esse contraste entre o som alto e o som baixo para emular os sentimentos e as expectativas dos personagens. Mas enfim, quando a Tashi se retira da pegação ali, fica muito claro pra gente qual é o relacionamento principal trabalhado no filme, que é esse dos dois amigos inseparáveis que passam por uma ruptura muito severa ao longo dos anos, se tornam rivais totalmente passionais e se enfrentam uma última vez para definir não só quem é o melhor, mas quem vai ficar com a Tashi no final. Só que esse é um falso dilema, né? Na verdade, existe uma simetria enganosa que o filme estabelece entre a primeira vez que eles jogam, pela chance de sair com a Tashi, lá no passado, e essa última partida que, em tese, definiria o futuro de cada um deles com ela, mas que ao longo do jogo acaba se transformando em outra coisa. Lá pro final do filme, depois de a gente aprender todo o contexto dessa separação e de como essas pessoas se magoaram com isso tudo, o filme engata um duelo épico que não deve nada pro Anakin versus Obi-Wan, Neo versus Agente Smith, Fade Rauta versus Eulizan Al-Gaib, não tem jeito, ou mesmo Batman vs Superman. Inclusive, a câmera lenta é muito melhor aplicada aqui. Mas o que acontece entre o Art e o Patrick nesse momento é bem semelhante ao final de Whiplash, do Damien Chazelle. Spoiler se você não viu, depois de um filme todo construindo um conflito impossível de se resolver entre o protagonista e o seu antagonista, o filme resolve a relação entre eles sem palavras, né? Só pela sinergia que eles têm fazendo aquilo que eles amam. Aqui, essa sinergia acontece depois de uma pedrada que finalmente quebra a apatia do Art, o seu desinteresse, a sua desmotivação. O Patrick faz um saque que sinaliza para o Art, através de um código visual que eles criaram, né, que ele e a Zendaya deram uns pegas bem recentes. E isso, inicialmente, ativa a fúria do seu ex-amigo, que passa a jogar para valer dessa vez. Só que o jogo entre eles fica tão acirrado, tão mergulhado numa busca pela jogada perfeita, né, pela raquetada definitiva, que eles quase ascendem para um nível superior de existência, né? Eles alcançam o Nirvana ou Valhalla, né? Pensando que tudo isso acontece durante uma batalha, mas o que importa é que os dois personagens conseguem materializar aquilo que a Tashi descrevia naquela cena do começo, né? Essa conexão transcendental entre dois jogadores plenamente sintonizados com seus movimentos. Com isso em mente, o Luca Guadagnino, que não é besta, não perde a oportunidade e encontra formas maravilhosas de retratar essa ascensão através da câmera, sendo uma das principais um plano que mostra os dois jogando de baixo para cima, fazendo com que o céu se torne o fundo da imagem, né? O céu vira a quadra de tênis, mostrando como eles parecem jogar agora nas nuvens, né? Nesse plano elevado e tudo mais.
E a coisa toda termina de forma perfeita. No momento do clímax, depois de tantas jogadas impecáveis, o Art salta por cima da rede e cai num abraço quase orgásmico para cima do Patrick. E nesse ponto, não importa quem ganhou, quem perdeu, não importa quem vai ficar com a Zendaya, nem ela se importa com isso, ela também fica totalmente emocionada com o que acabou de testemunhar, e o fim do filme traz justamente esse relacionamento reparado entre os dois personagens. Eu adoro filmes que constroem esse pico de emoções e que fazem isso com paciência, com controle, né? Mas que deixam a narrativa se soltar desse controle no final e quando parece que ela vai escapar e até fugir da tela do cinema, acontece um corte seco para a tela preta que é sempre muito bem sucedido em deixar essas emoções ecoando ali no vazio e reverberando na nossa mente. Rivais consegue fazer exatamente isso e por isso eu acho que esse é um filmaço que com certeza já entrou na minha lista de melhores do ano. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Rivais, vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.